Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Vamos ler a partir do verso 13 até o final do capítulo, verso 28. Mateus 16, de 13 a 28. O texto diz assim: Chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Então disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém. Vamos orar? Bendito seja o teu nome, Senhor, e obrigado pela tua palavra, que está diante dos nossos olhos. Fala ao nosso coração por meio dela, desafia-nos, mexe conosco, mexe com a nossa estrutura, que o Senhor possa, em nome de Jesus, fazer de nós seguidores fiéis daquilo que saiu da tua boca, Senhor, a fim de que se cumpra em nós o teu propósito e a tua vontade, que todos nesta noite sejam impactados pela tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Se eu puder dar um tema à minha mensagem de hoje, eu a chamaria de o fenômeno da igreja no século 21. Por que fenômeno? Porque algo incrível acontece no meio da igreja. A igreja foi inaugurada há 2000 anos, sob a promessa de Cristo, de que as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. Obviamente, Jesus tinha em mente uma definição clara acerca do que é a igreja, e de uma certa forma eu entendo, talvez esta definição de Jesus destoie um pouco daquilo que a nossa geração entende como igreja. Mas a igreja é um fenômeno que tem sobrevivido. A ciência chama isso de fenomenologia.
A fenomenologia da religião é a parte da ciência que é um estudo detalhado, invasivo, explicativo dos incríveis fenômenos de crescimento e de prevalência das religiões. É, portanto, um estudo que visa compreender o que existe por trás dos movimentos de uma religião, ou mesmo desvendar as ideias que estão por trás de cada movimento que se pratica numa determinada religião. No nosso caso, obviamente, o cristianismo. Então, compreender uma religião, dentro desse aspecto antropológico, da fenomenologia da religião, compreender a religião, significa desvendar parte de um público ou de um povo. E compreender um povo equivale a compreender a sua própria cultura. E invadir e compreender uma cultura significa tentar desvendar sistemas complexos que regulamentam o comportamento social em qualquer era, em qualquer época. E aí a antropologia luta para tentar entender os dois grandes fenômenos antropológicos: a língua, ou a linguagem, e a religião. Por isso a linguística se empenha em entender este fenômeno da língua, enquanto a etnologia batalha para tentar compreender e explicar o desenvolvimento da religião dentro do aspecto antropológico. Eu li uma afirmação de um antropólogo alemão chamado Lothar Kaiser, eu não sei se é essa a pronúncia, mas ele diz o seguinte: a religião é um fenômeno universal, presente em todas as culturas. E o ateísmo, olha que interessante, o ateísmo se apresenta como uma manifestação de cunho individual, ou no máximo, como uma opção sociopolítica. Mas do ponto de vista cultural, todas as culturas apresentam manifestações religiosas. Isto é uma verdade. Obviamente não é meu objetivo fazer nenhum tipo de explanação filosófica sobre este assunto, até porque os filósofos dizem que para você explanar um aspecto filosófico, você tem que passar pelo chamado apoché, ou seja, você tem que suspender todo o seu senso de juízo. Obviamente não me cabe aqui fazê-lo, não é essa a expectativa de todos nós que estamos aqui, não temos tempo para isso, e sabemos todos nós que nós estamos em um encontro de cunho religioso, de um cunho confessional, que tem a Bíblia como base de sustentação do seu pensamento. Ou não cremos nisso? Cremos ou não? Cremos nisso, nós sabemos disso. Mas este fenômeno da igreja é um assunto instigante. Quando você começa a ler sobre isso, você começa a ficar cada vez mais curioso. Por quê? Porque a igreja, desde que foi inaugurada lá atrás por Jesus, sempre foi atacada. Os cristãos sempre foram atacados. A igreja sempre foi perseguida. Aliás, ela nasce já com este estigma de perseguição. Mas ninguém nunca consegue destruir a igreja de Jesus. Ninguém consegue. Logo no primeiro momento da sua criação, o cristianismo começa a ser duramente atacado, primeiro pelos judeus, que vêm, que instigam os romanos, que matam Jesus e tentam fazer desaparecer essa percepção perigosa dentro da concepção deles do que é o cristianismo. Tentam fazer com que o cristianismo seja varrido da história. Depois os romanos, que compreendem o cristianismo como um movimento que é subversivo e, portanto, extremamente perigoso, uma ameaça ao Império Romano. E por causa disso, depois de Jesus, os apóstolos foram mortos de forma cruel, perseguidos. Depois Paulo é atacado várias vezes no seu ministério. Os relatos estão todos aí registrados no livro de Atos, e os pais da igreja também. Nero persegue os cristãos, assedia os cristãos.
mata os cristãos impiedosamente. Nero era uma pessoa tão cruel, a maneira como ele perseguia os cristãos, era algo tão cruel, que é difícil pensar como alguém podia ter uma engenhosidade tão grande para fazer o mal, como era Nero. E a perseguição continua avançando, e ela vinha por meio dos maus tratos físicos, ela vinha por meio da agressão psicológica, ela vinha por meio da expoliação dos bens, da retirada, da tomada, do sequestro dos bens, e por fim, assassinato. E isso vai até o 3º século da igreja, quando a igreja respira uma pequena trégua ali iniciada por Constantino, o imperador, que era afeiçoado aos cristãos. Mas ela continua e vai até o século V, por fatores muito mais políticos do que religiosos, pelos persas. E depois, no século VI, surge forte perseguição na chamada Arábia pré-islâmica, quando as igrejas foram queimadas, quando os cristãos foram cruelmente assassinados, porque não renunciavam ao Evangelho de Cristo Jesus. E aí a Idade Moderna vem, e a igreja sofre grande perseguição por parte dos indianos. Você sabe disso, foi o período em que os indianos foram obrigados a se converter ao hinduísmo, e os que se recusavam, talvez por convicções cristãs, eram mortos também. E até hoje, se ouve falar na Índia sobre os grupos especializados na violência dos cristãos, e você sabe, a missão Portas Abertas tem dado muitas informações e evidências do que tem acontecido lá. Nas últimas décadas, as perseguições vieram através dos movimentos radicais islâmicos, ainda continuam vindo de alguns hindus, e também dos estados ateus, antirreligiosos e comunistas. E muitos cristãos sofreram nas últimas décadas. E a igreja continua sendo atacada, e atacada, e atacada, e atacada, e ela não sofre só com as perseguições religiosas e políticas, ela também é atacada, e tem sido atacada desde o iluminismo, por filosofias que acusam a igreja de ser antissocial, anti-intelectual, de ser manipuladora, de ser alienada às questões sociais. Mas como diziam os antigos, enquanto os cães latem, a caravana passa. A caravana continua caminhando, um barulho tremendo, e a igreja de Jesus atravessando os séculos. A igreja nunca deixou de crescer, a igreja nunca deixou de avançar diante dos desafios que foram postos na frente dela. Ela nunca deixou de ser um instrumento da propagação do Evangelho de Cristo. A igreja nunca deixou de testemunhar de Cristo Jesus com fidelidade, com coragem e com amor. Então imagine você se isso é algo comum. Não é. Isto é um grande fenômeno. Da mesma forma que a Bíblia é um livro também fenomenal. Todas as perseguições deflagradas contra cristãos também geraram perseguição sobre a Bíblia, que é a palavra de Deus. Mas ela tem sido o único livro que tem sobrevivido a todos os ataques, a todas as tentativas possíveis de destruição. E a Bíblia continua sendo atual para cada um de nós. Deus continua falando ao coração de milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas, todos os dias, através da sua palavra. Qual é o outro livro que você conhece? Qual é o outro livro que alcançou o patamar fenomenal das Escrituras e que tivesse sido tão perseguido quanto elas? Qual? Me mostre. Me apresente um que tenha sido tão divulgado, tão ensinado, tão atacado, que tenha sido alvo de violentas manifestações públicas, que tenha sido queimado várias e várias vezes em praças públicas, mas que não morre,
que não se apaga, é a palavra de Deus viva e eficaz. É uma chama que não se extingue, que continua crescendo a cada dia, virando uma labareda de fogo na alma e no coração de cada um de nós. Que fenômeno incrível! É a palavra de Deus. E aí as pessoas se levantam contra ela, e ela continua prevalecendo. A igreja do Senhor Jesus, o cristianismo, tem sido atacado por políticos, por imperadores, por reis, por líderes de Estado, por déspotas, religiosos ou não, líderes autoritários, maldosos. A igreja tem sido ameaçada, foi muito ameaçada e continua em alguns lugares, ameaçada pelo comunismo, pelos estados islâmicos radicais. Continua sendo desprezada e ridicularizada por aqueles que se consideram intelectuais, ateus e agnósticos. Pior, muitas vezes ela tem sido ridicularizada e de certa forma até com razão, por causa daqueles que a utilizam de maneira errônea, que estão se utilizando da palavra de Deus para obter fins pessoais, para suprir a sua ganância por bens, por influência e por poder. Mas a igreja de Jesus continua crescendo, sobrevivendo e avançando. Por quê? Porque ela não é de pessoas, a igreja é de Cristo Jesus, e contra ela o inferno não pode prevalecer. Então eu queria que você ficasse com sua Bíblia aberta neste texto, para que você me acompanhasse aqui, acerca de algumas verdades que Jesus nos ensina. Volte a ele. Esse texto merece toda a nossa atenção hoje, porque é um texto muito claro, é a palavra direta de Jesus, a palavra muito bem definida, a palavra segura, através do qual ele define o nosso estado religioso. Jesus define nesse texto a sua igreja, o seu plano para a humanidade, e ele esclarece passado, presente e futuro, e faz isso através de lições preciosas, que eu quero destacar aqui. Primeiro, primeira lição, jamais compreenderemos o que é a igreja, se nós não compreendermos quem é Jesus Cristo. Ouça bem, você não vai entender o que é a igreja, se primeiro você não conhecer quem é o dono da igreja, Jesus Cristo, o Senhor. Por isso Jesus aborda os discípulos e diz: o que é que o povo diz sobre mim? O Senhor é como os profetas, Elias, Jeremias, homens de Deus do passado, o Senhor é como um deles. E Jesus olha bem para os seus discípulos, nos olhos deles, e diz assim: e vocês? E vocês? Quem eu sou para vocês? Não é uma pergunta qualquer, é uma pergunta personalizada. Não é algo genérico, é algo invasivo. Quem eu sou para você? Quem eu sou no seu universo? Quem eu sou no seu mundo? O que Jesus quer trazer os discípulos à reflexão é acerca do tipo de relação que eles mantêm com Ele. Eles sabem quem Jesus é ou eles conhecem fatos sobre Jesus? Quem aqui conhece um jogador muito bom chamado Rei Pelé? Quem conhece? Vocês conhecem mesmo Pelé? Quem já foi na casa dele aqui? Quem já comeu com ele? Quem já passou 3, 4 dias do lado dele? Não. Nós sabemos fatos sobre ele. Nós conhecemos algumas informações sobre quem ele é. Mas você não conheceu, porque você não conviveu com ele. Com Cristo é a mesma coisa, não adianta você apenas saber coisas sobre Jesus, conhecer a sua história e a sua trajetória.
Mas o desafio de Cristo é enveredarmos por uma relação íntima e pessoal com Ele, para que Ele não seja um mito na nossa vida, mas uma realidade. Quando pessoas falam sobre a igreja, elas julgam o estereótipo, o invólucro, a embalagem. Mas nós só vamos entender quem é a igreja quando nós entendemos de fato quem é Jesus, o dono da igreja. E então, quando começamos a permitir que Ele nos invada e invadir também a vontade, o propósito, o desejo, nós começamos a compreender melhor quem Ele é, o que Ele quer fazer, através desta instituição sagrada, que foi inaugurada por Ele. Segunda verdade aqui, Jesus ensina que ninguém pode compreender quem Ele é, senão através da revelação do Espírito Santo de Deus. Eu disse, quem vocês são? E Pedro já logo se adianta, diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, muito bem, Simão, filho de Jonas. Bar Jonas significa criança de Jonas, filho de Jonas. Muito bem, Simão, filho de Jonas. Não foi carne e sangue que te revelou isso, mas quem? O meu Pai, o Espírito Santo de Deus. Olha só, vá seguindo o raciocínio comigo. Ninguém pode entender a igreja se não entender quem é o dono da igreja. Segundo, ninguém conhece o dono da igreja senão pelo Espírito Santo de Deus. Ora, isso é um fato. Porquanto Jesus havia ensinado, e João diz isso lá na sua epístola, que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém consegue vir a Cristo Jesus, senão por uma ação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito que leva o homem a desejar conhecer a Cristo Jesus, a se interessar por Ele e a amá-lo de verdade. Só o Espírito Santo de Deus. Por isso, o cristianismo e a igreja não podem ser divulgados como se fossem um produto enlatado, que você coloca na frente de uma pessoa e diz assim, coma, e a pessoa olha para aquilo não tem sentido, porque não há um toque do Espírito ainda no coração, essa pessoa ainda não foi tocada pelo Espírito Santo de Deus. Não adianta. Tente convencer uma pessoa de que ela está errada, e você vai granjear um inimigo, é verdade ou não é? Você chega para o seu melhor amigo e diz assim, você está errando. Amanhã já não é mais seu melhor amigo. Talvez hoje ainda. Ele já vai olhar para você assim, Nós somos resistentes a mudanças. Nós trancamos a nossa alma, nós não deixamos as pessoas penetrarem em nosso coração. O mesmo acontece com Cristo. Há uma rejeição da pessoa de Cristo, nós nos fechamos e a grande maioria das pessoas não quer permitir que Jesus Cristo penetre no seu coração. Então Jesus está dizendo nesse texto aqui, que uma pessoa só pode vir a Ele por revelação do Espírito Santo de Deus. Paulo ensina isso mais tarde. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus, porque elas se discernem espiritualmente, e não pode entendê-las. Não adianta. Às vezes é inútil você pegar um princípio bíblico e tentar ensinar para uma pessoa, não entra na cabeça dela, ela não quer, não houve um toque do Espírito. Sim, então o que a gente faz? A gente deve orar a Deus, para que o Espírito Santo de Deus toque no coração das pessoas. Mas isso nos dá uma tranquilidade muito grande no coração, sabe o que é? Nós não estamos aqui por mérito nosso. Todos nós que conhecemos o Evangelho, todos nós que recebemos a salvação pela misericórdia de Deus, todos nós estamos aqui por uma obra do Espírito Santo de Deus e não nossa. Se fosse nossa, se fosse mérito meu, eu sou bonzinho, eu sou um bom homem, sou honesto, sou fiel, sou um bom marido, sou um bom pagador, sou um bom cumpridor dos meus deveres, tenho direito ao céu. Eu poderia chegar na presença de Deus e dizer assim, Deus, eu cheguei aqui no céu porque eu fiz um esforço tremendo lá na terra.
Acontece que a Bíblia diz que ninguém vai fazer isso, porque qualquer pessoa que chegar no céu, vai chegar pelo mérito de Jesus Cristo, vai chegar porque foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, não há mérito humano. Tente ser um cristão pela sua própria força, você não consegue, mas o Espírito pode transformar nosso coração, o Espírito pode transformar a nossa vida, a nossa história. Terceira lição de Jesus, está no verso 18, Jesus diz assim: também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Muito bem, surge então a pergunta: quem é a pedra? É Pedro? Então ele é realmente o líder maioral da igreja? Foi isso que Jesus disse? Não, não foi. Jesus faz um trocadilho com o nome de Pedro, mas ele não usa o nome de Pedro. No grego, Jesus diz assim: tu és Petros, e sobre esta Petra. Ele não diz tu és Petros, e sobre o Petros vou edificar minha igreja. Ele diz tu és Petros, Pedro, e sobre esta Petra, pedra. Que pedra? O que Pedro acabou de dizer. O que é que Pedro acabou de dizer? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a grande pedra, esta é a chave. Então Jesus diz assim: também te digo, você é Pedro, e sobre esta pedra, isso que você acabou de falar, sobre esta pedra, Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou levantar a minha igreja. Não é um esclarecimento que Jesus está fazendo para Pedro, apenas racional, mas é profundo, é efusivo, mas é ambíguo. Ao mesmo tempo que isso traz uma alegria profunda no coração, traz também um sentimento de temor diante de Deus, de medo, de respeito, um medo consagrado. Não é aquele medo de destruição, mas aquele medo consagrado. Você não quer brincar com as coisas de Deus, você não quer flertar, você não quer duvidar, você não quer ir aos limites, porque você sabe que a mão de Deus é pesada, mas você também sabe que Ele ama você, e você vai entendendo isso, e você percebe, e você tem o temor de Deus no coração. A nossa sociedade está sendo marcada por pessoas que querem ter uma relação tão informal com Deus, que elas estão perdendo o medo consagrado de Deus, o respeito pelo Deus Todo-Poderoso. Jesus diz: olha, há um fundamento, este fundamento é o que Pedro acabou de dizer: Cristo, a rocha sobre a qual a igreja está edificada. A igreja não está fundamentada, portanto, em personagens, em grandes líderes, ela não está fundamentada em líderes midiáticos. A igreja está firmada em Cristo Jesus. Quarta declaração de Jesus: a igreja está imbuída de uma grande responsabilidade neste mundo. Está aí no verso 19. Verso 19, Jesus diz que a igreja está imbuída de uma grande responsabilidade. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, o que desligares na terra terá sido desligado no céu. E aí tem uma polêmica muito grande acerca do que é ligar, do que é desligar, e eu não vou aqui levar tempo falando sobre isso. O que Jesus está dizendo não é que a igreja salva, não é que a igreja determina os salvos, não é que a igreja condena e determina os condenados. Significa sim que a igreja não está à toa neste mundo, mas ela possui um papel estratégico. Ela está num ponto fundamental, numa interface, porque ela é porta-voz da mensagem da reconciliação, de uma mensagem poderosa, que sinaliza o reino, que sinaliza a cruz, que mostra o caminho para que os seres humanos encontrem a salvação. Portanto, a igreja está aqui num papel militante, não estático, não é passiva, ela está intercedendo, ela está clamando, e por causa dela, o Senhor tem retardado a sua ira sobre o mundo. Esse é o papel fundamental da igreja. Por isso Jesus diz que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Vai haver um clamor, porque a igreja não está aqui para ser passiva, a igreja não está aqui para ficar escondida num cantinho fechado em quatro paredes.
quinta informação de Jesus: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. O que implica dizer que é inútil tentar combater a igreja do Senhor. Quanto mais perseguida, mais ela vai crescer. Quanto mais alguém tenta derrubar uma igreja, mais ela vai ser edificada pela glória do Senhor. Quanto mais alguém tenta derrubar a igreja, mais ela vai adiante. Quanto mais ela for combatida, mais se levantará e encerrará os seus dias em pleno triunfo, segundo a promessa do Senhor. Por isso eu quero deixar uma dica importante aqui para você: jamais se levante contra a igreja do Senhor Jesus, principalmente se você estiver magoado com homens, ou por disputas. Estava pensando aqui essa semana, Ana Paula Valadão fez uma declaração contra a propaganda da CIA, e logo um monte de gente se levanta, e crentes combatendo, e dizendo não é assim, e tal, e eu fico olhando assim, esses embates da mídia, das redes sociais, de crente tentando derrubar crente, e eu vejo uma casa dividida contra si mesma. Nós devíamos tomar mais cuidado com isso, irmãos, porque Jesus diz assim: quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. E nós devemos tomar cuidado com isso. Não se levante contra a igreja do Senhor, ao menos que você tenha claras evidências de corrupção no meio da igreja, que precisam ser sinalizadas, que precisam ser trazidas à tona. Então é o viés profético da igreja. Mas fora isso, ninguém tem o direito de sair por aí derrubando líderes, criticando outras pessoas. Cuidado com isso. Porque às vezes nós nos levantamos contra as pessoas e não percebemos que o efeito vem sobre a igreja. Aprenda a discernir entre a imperfeição natural daqueles que estão na igreja e a sublimidade do caráter da igreja como parte integrante do reino de Deus sobre a face da terra. Aprenda a discernir isso. Cuide para que você não seja um elemento de divisão e, portanto, de maldição. Não seja um elemento divisor, não seja um elemento de contenda no meio da igreja de Jesus Cristo. Sexta afirmação de Jesus nesse texto, está aí no verso 21. Jesus disse assim: o texto, Jesus começa a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, e convinha padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ele seria o quê? Morto, e depois iria ressuscitar ao terceiro dia. Então Jesus começa a mostrar a próxima trajetória dele. E na trajetória de Jesus estão morte e ressurreição. A morte como um preço a ser pago. A morte como dor profunda. Mas a ressurreição como grande triunfo do Filho de Deus. O que Jesus está dizendo aqui para nós é que era impossível existir um Salvador sem uma cruz. Não existe salvação sem derramamento de sangue. Não existe cristianismo sem a cruz. Então, quando alguém chega para você e desdenha do evangelho, desdenha do cristianismo, pergunte para essa pessoa se alguém morreu por ela. Se a pessoa que ela mais admira e que foi elemento fundamental na criação dos seus valores, se essa pessoa teria coragem de mover uma palha por ela. Na trajetória de Jesus está a morte, está a dor, está um cálice terrível, e Jesus bebe este cálice, e o brado de Cristo na cruz é: está consumado. E por meio da sua morte, ele prega o evangelho no inferno, mas vence a morte com grande poder. Jesus rompeu vitorioso as cadeias do inferno e avançou.
E a ressurreição se tornou a base da existência do cristianismo do primeiro século. Os cristãos sofriam muito, mas eles sofriam agarrados à esperança, à certeza da ressurreição e à esperança da vitória em Cristo Jesus. E não temiam o mal, não temiam a dor, não temiam a morte. Sétima lição que Jesus nos ensina: não se pode compreender as questões relacionadas ao reino de Deus, enquanto os interesses humanos, os desejos da carne, estiverem competindo com os princípios espirituais. Isso é muito interessante. Porque Pedro chega para Jesus e diz assim: Senhor, você está exagerando. Jesus, o Senhor é Deus. Isso não vai acontecer, Senhor, de jeito nenhum. Primeiro, porque o Senhor é Deus, é Filho de Deus. Segundo, Senhor, porque eu estou aqui, eu tenho uma espada boa. Eu vou proteger o Senhor. Eu vou cuidar do Senhor. E Jesus olha bem para Pedro. E essa é a maior prova de que Pedro não é o maioral da igreja, porque Jesus olha para Pedro e diz o quê? Para trás de mim, Satanás. Porque Jesus sabe que naquele momento, Pedro foi tomado de um sentimento perigoso, de egoísmo, de vanglória, e alguma coisa acontece dentro do Pedro que Jesus enxerga. Jesus diz assim para ele: para trás de mim, porque você cogita as coisas dos homens e não as coisas que são de Deus. E eu fiquei pensando nessa palavra de Jesus, pessoas que cogitam as coisas dos homens e não o reino de Deus. Talvez Jesus esteja fazendo uma referência àqueles que se utilizam do reino espiritual para tentar requerer os benefícios neste mundo material. Por que eu sigo Jesus? Porque Ele é o grande, Ele é o maioral, Ele é o grande lutador vitorioso, Ele é o dono das ações sobrenaturais, Ele é um mágico, Ele é um adivinho, Ele está ficando famoso, está alcançando espaço, daqui um pouco ele vai ser rei de Jerusalém, e quando ele for rei em Jerusalém, eu vou ser ministro dele. Esse negócio começa a passar na cabeça de Pedro, como passa na cabeça de muita gente. Eu estava aqui na sexta-feira, falando aqui no congresso da editora cristã evangélica, e Deus colocou no meu coração uma palavra acerca do por que nós fazemos o que fazemos. Será que o que fazemos para o reino de Deus é ativismo? Ou é consciência mesmo, responsabilidade? Até onde vai ministério cristão e ativismo cristão? Porque muitas vezes nós nos entregamos a fazer alguma coisa, tão somente porque, de alguma maneira, achamos que isso vai nos trazer um benefício lá adiante. E o tempo vai passando, e com Deus não existem barganhas. Então muitas pessoas se decepcionam com o Evangelho. Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, para trás de mim. Há uma escolha a ser feita, Pedro. Isso não é brincadeira. O Evangelho não é uma ficção, Pedro. Não é uma historinha para criança dormir. A coisa é mais séria do que você está imaginando. O preço é mais alto, o preço é mais caro, e eu vou pagar esse preço. Mas depois desse preço, vem uma escolha da sua parte, e essa escolha precisa ser feita, e essa escolha vai implicar em vantagens, mas também em desvantagens. Não dá para você agradar a Deus e agradar todos os homens ao mesmo tempo. Em algum momento da sua história, para agradar ao Senhor, você vai ter que deixar de lado ou a vontade dos homens, ou a sua própria vontade e os seus próprios desejos. Acorda, Pedro. Acorda, Pedro. Oitava lição. Jesus ensina nesse texto que a salvação é gratuita por ser obra de Deus, mas ser homem e ser mulher de Deus neste mundo custa muito e muito caro. Se alguém quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me. Está falando de salvação? Não, você não é salvo pelas obras, nós já vimos lá atrás, é por revelação do Espírito de Deus.
Mas o viver da vida cristã é renúncia. Renúncia do eu, renúncia da vontade própria, renúncia dos desejos próprios, renúncia da fama neste mundo, renúncia de viver segundo a ostentação ou as exigências impostas por uma sociedade tomada por materialismo, por vanglória, por hedonismo, que exige de nós, você tem que fazer igual, você tem que fazer igual, e você olha e diz, não, não é assim, não é assim. Eu posso sofrer, mas eu vou ser diferente, porque eu sou servo de Jesus Cristo. Ou como os irmãos cantaram aqui hoje, é uma renúncia, a música deles tem a ver com o que a gente acabou de falar aqui. Dia após dia, entregar-se a Deus, confiar em Deus, negar a si mesmo, tomar a cruz. Nem todos vão se agradar de você, nem todos vão concordar. Definitivamente, o cristianismo não é um estado democrático. E no reino de Deus, muitas vezes, menos vai ser mais. Se você é uma pessoa doente de alma, que precisa do apoio dos outros o tempo todo, que precisa da aprovação dos outros o tempo todo, o cristianismo, num determinado momento, vai ser uma agressão a você. Não tem como. Vai ser uma agressão. Se eu quiser seguir a Cristo, mas estiver o tempo todo preocupado, que as pessoas gostem de mim, e que tenho que agradar todas, tenho que fazer o que elas querem, eu vou trair a Cristo, em algum momento da minha história. Jesus continua, outra lição aí, nada neste mundo pode ter mais valor do que a salvação da alma. Veja aí o verso 26, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Olha que confronto de Jesus. O que você mais quer neste mundo? Ah, Senhor, eu quero um bom emprego, uma casa boa, eu quero um carro bom, eu quero minha família toda criada, eu quero ter um dinheiro para pagar um bom plano de saúde, um bom plano médico, um bom plano de aposentadoria, e eu quero ter uma vida sossegada, tranquila e tal. Só isso? O que mais? Não, eu quero ter uma família unida, muita harmonia, paz dentro de casa. O que mais? Quero ter bastante conhecimento, quero saber o que acontece no mundo, quero entender vários assuntos, eu quero ser uma pessoa esclarecida, intelectual. O que mais? Sua vida se resume a essa experiência da vivência humana? Há algo mais importante, é a sua alma. E um dia Jesus conta a história daquele homem que tem bastante bens e não cabe mais, ele plantou, ele colheu muito e os celeiros estão abarrotados, e ele diz, o que eu vou fazer? Ele diz, já sei, eu vou derrubar esses celeiros e vou construir celeiros ainda maiores, e vou recolher ali todos os meus bens, e vou me fartar de tudo, e vou dizer à minha alma, tens bens por toda a sua vida, come, bebe, fique tranquila, sossegada, regala-te. Mas naquela noite, lhe surge uma voz, que diz assim, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens granjeado, para quem ficará? Jesus olha para os discípulos e diz, olha gente, a coisa mais importante que vocês têm é a alma de vocês, não percam a alma de vocês, não corra atrás daquilo que não tem a ver com salvar a sua própria alma, atrás do que você está correndo, qual o seu grande objetivo de vida, o que você vai deixar como uma herança maior, pelo que você vai ser lembrado. Jesus aqui está sinalizando para uma missão, todos nós viemos a este mundo e nos perdemos, e todos nós precisamos de Jesus Cristo, e fora de Jesus a vida perde sentido. Então, se você está me ouvindo aqui hoje, a pergunta de Jesus para o seu coração é, até quando você vai correr atrás de outras coisas e vai desprezar que a sua alma precisa de salvação? Quem precisa de salvação? Todos nós precisamos de salvação, todos nós.
Há uma pessoa tão boa no mundo que não precisa ser salva? Há? A Bíblia diz que não. Não há uma pessoa sobre a face da terra tão boa que ela possa chegar diante de Deus e falar assim: ó Deus, fique tranquilo, eu não preciso de nada não, você não precisa morrer por mim não, eu não preciso nem de Jesus, eu sou tão bom que nem de Jesus eu preciso. Isso não existe. As pessoas de bom caráter, as pessoas honestas, as pessoas fiéis nos seus casamentos, as pessoas que pagam as suas contas, que não falam mal de ninguém, essas pessoas têm uma alma que precisa ser salva e só pode ser salva em Jesus. Não brinque com isso. Por favor, não brinque com isso. A última lição de Jesus diz que o cristianismo possui uma abordagem escatológica, que é a maior fonte de esperança dos cristãos. O que é que nos dá esperança? Nós cantamos, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, um texto lá do Antigo Testamento. O que é que traz esperança ao nosso coração? Dias melhores para o Brasil? Uma política bem ajustada? Interessante que a gente tem ouvido todos os últimos dias essa confusão entre o presidente que entrou e a presidente que saiu, e nós acompanhamos todo esse drama, e de um lado um grupo diz, nós temos a razão, e do outro lado o outro grupo diz, não, nós é que temos a razão. Aí esse grupo já quer dizer assim, não é golpe, e este grupo diz, é golpe. Aí você fica assim olhando, tanta coisa por trás disso que a gente nem sonha, tantas informações, tanta coisa que a gente nem imagina acontecendo por trás. Eu fico pensando assim, quem vai responder para nós se é golpe ou não? Será que vai ter um Supremo Tribunal Judiciário que vai chegar e vai dizer assim, é, ou vai dizer, não é? Então, se é, vamos punir quem fez, e se não é, vamos punir quem está dizendo que é. E a gente fica perdido, porque a gente não tem dados na mão. Nós não somos juristas. Até os juristas, os melhores desse Brasil, estão confusos. Não há esperança pelo que vem aí na frente, irmãos. Mas é muito bom você amanhecer um dia, abrir o seu olho, respirar, dizer assim, Senhor, eu estou vivo, e eu vou viver esse dia para a glória do Senhor. E mais, eu vou viver esse dia com base numa promessa da tua palavra que diz assim, mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Porque não interessa o que vai acontecer, se vai ficar bom, se vai ficar ruim, se vai piorar, nós não somos deste mundo. Nós não somos deste mundo. A nossa alegria, o nosso contentamento não é aqui, irmãos, não é aqui. Esta vida não é o fim de todas as coisas. E a teoria da aniquilação total dos seres humanos, que vem por parte dos testemunhas de Jeová, é equivocada segundo as Escrituras Sagradas. Porque a Bíblia aponta para duas realidades na eternidade. Apenas duas. Ou perderemos a nossa alma, porque desprezamos a Cristo, porque desprezamos a sua palavra, ou encontraremos graça, misericórdia e vida eterna através de Jesus Cristo. Não tem para onde correr. Não há dubiedade na palavra de Deus, não há incerteza. A Bíblia diz, todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Portanto, irmãos, eu olho para este texto e fico divagando no meio dele e percebo o seguinte, a igreja no século 21 convive com imensos desafios. A igreja tem a responsabilidade da pregação do evangelho no meio de um mundo cético. A igreja tem que amar no meio do ódio, das injustiças, da violência. Os cristãos têm que ajudar as famílias a encontrarem harmonia no meio de um ambiente onde largamente se prega o individualismo, o egoísmo. A igreja e os cristãos têm a responsabilidade de preservar os valores morais no meio de uma sociedade que se tornou totalmente amoral. Os cristãos têm a responsabilidade da parte de Deus de ajudar a humanidade a preservar a própria natureza no meio de um mundo consumido pela ganância, pela voracidade do materialismo, das mega empresas.
Os cristãos são chamados a sustentar os pobres, os cristãos são desafiados a dar comida aos carentes, a cuidar dos necessitados, que estão sendo agredidos, e eles têm que fazer isso tudo no meio de um mundo que é campeão do desperdício, e também no mundo onde há um descaso absoluto por parte das autoridades. Portanto, a igreja é militante, e para o cristão o mundo não é uma colônia de férias. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja tem muitos defeitos, muitos e muitos, porque ela é humana. Pastor Carlos Newton falou isso a semana passada. Ela é humana, mas por trás dela está a boa mão de Cristo Jesus, e ela vai continuar atuando, ela vai continuar avançando por esse mundo afora, para dentro do inferno, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Por isso, se eu puder dar alguns desafios para você hoje, eu vou dizer: fortaleça a sua união com Cristo Jesus. Procura conhecer quem é Cristo. Ah, mas eu estou na igreja há muito tempo. Talvez você conheceu a estrutura da igreja, mas não conheceu o dono da igreja. Olha bem para isso. Procura fortalecer sua comunhão com o Senhor. Esforce-se por amar a Cristo na mesma proporção que você é amado por Ele. Segundo, alegre-se, porque você é parte da igreja, e você é uma bênção para a igreja de Jesus. Você é parte dela. Então não seja oposição, não seja escândalo, não seja peso, seja um agente ativo do reino de Deus sobre a face da terra. Outra coisa, não tenha medo de sofrer por amor ao evangelho. Jesus disse: olha, nós vamos sofrer sim, e bem-aventurados são, bem-aventurados vocês vão ser, quando vocês forem perseguidos e humilhados, e mentirem contra vocês, por causa do meu nome. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão, e assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. É a palavra de Jesus. Então, se o evangelho, se você é criticado por causa do evangelho, se você lá no seu trabalho, alguém te obriga a mentir, você diz: eu não vou mentir, porque mentir é contra a minha relação com Deus, agride a minha relação com Deus, e o cara diz assim: você vai perder seu emprego. Você diz assim: eu vou perder meu emprego, não tem problema, o Senhor pode me mandar embora, porque Jesus Cristo é o meu Senhor, e Ele vai me amparar. Você entende isso? Podemos sofrer, podemos passar por dificuldades no enfrentamento das injustiças, no cumprimento da missão, mas o Senhor estará conosco. E renove as suas forças, na esperança do encontro com Jesus, na certeza de que nenhum sofrimento deste mundo poderá se comparar à promessa da vida eterna. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, por favor. O Senhor te trouxe aqui nesta noite. Eu conheço uma boa parte dos que aqui estão, mas talvez existam muitos outros que eu não conheço ainda. E eu queria perguntar para você: você conhece Jesus? Você sabe quem é o dono da igreja? Sabe, tem muita gente falando da igreja, muita gente, mas você sabe de quem ela é, e quem é essa pessoa? Você conhece a Cristo, você tem uma relação pessoal com Jesus Cristo, você já olhou olho a olho nos olhos de Cristo, você foi alcançado por sua graça, o Espírito Santo de Deus já tocou no seu coração, ao ponto do seu coração deixar de ser um coração duro e ser um coração quebrantado na presença de Jesus? Você já entregou seu coração a Cristo? Senão, o que você está esperando? Você está esperando alegrias neste mundo, satisfação, prazer? Jesus está falando claro, há uma renúncia aí. Se alguém quer vir após mim, você vai ter que negar a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E hoje você pode entregar seu coração nas mãos de Jesus. Hoje você pode dizer: Senhor, eu quero, chega de lutar, chega de quebrar minha cabeça lá fora. Hoje eu vim aqui, o Senhor me trouxe aqui para ouvir essa palavra, e hoje eu te entrego o meu coração. Eu deixo minha palavra aqui àqueles que sabem que ser crente não é viver num mar de rosas. Você tem enfrentado lutas, sofrimento, angústias, decepções, pessoas se decepcionaram, familiares, pessoas que você amava, se afastaram de você, criticam você por causa da sua fé. Não se preocupe, Jesus diz: é grande o galardão,
persevere firme, eu estou com você, porque você está sendo participante do sofrimento de Cristo Jesus. Ele não agradou a todos, ele foi perseguido, não se agradaram dele, ele sofreu oposição, dor. Isso vai acontecer conosco também, mas o Senhor estará conosco. Apegue-se à promessa da vida eterna. Jesus diz: olha, vai passar uma geração toda, vai passar, mas a minha palavra não vai passar. Alguns de vocês vão ver o reino de Deus rapidamente. Talvez Jesus estivesse se referindo àqueles que iriam partir nos próximos dias. E a Bíblia nos diz que quando confiamos em Cristo Jesus, quando entregamos a Ele o nosso coração e fechamos os nossos olhos para este mundo, nós abrimos os olhos na presença do Deus Todo-Poderoso. Esta é a promessa do Senhor, não é minha promessa, é promessa da palavra de Deus. Eu vou orar encerrando este culto. E se você estiver aqui hoje e você quer entregar o seu coração nas mãos de Cristo, ao final deste culto, eu vou ficar aqui à frente, alguns pastores vão estar aqui comigo, alguns líderes, e se você gostaria de entregar o seu coração nas mãos de Cristo, você vai vir até aqui à frente e vai orar conosco, e hoje vai ser uma noite muito especial, porque você vai dedicar a sua vida inteiramente nas mãos do Senhor. Vamos orar, queridos. Pai, nós queremos bendizer o Teu nome pela Tua palavra. Encontramos tanta seriedade nas palavras de Cristo Jesus, no confronto com o mundo repleto de emoções, de possibilidades, de ofertas, de entretenimento, de divertimento, de prazeres. A Tua palavra diz que nós devemos cogitar para as coisas que são do Espírito de Deus e não para as coisas que são deste mundo. Por isso, nesta noite, eu peço ao Senhor que o Teu Espírito Santo esteja falando a cada coração. E se há alguém aqui, Senhor, que ainda não entregou seu coração nas mãos de Cristo, que possa ser tocado pela Tua palavra, por esta verdade, que possa ser transformado por ela, que hoje seja um dia de salvação neste lugar, Senhor, de libertação de vidas. E se alguns de nós, que estamos já há longo tempo no caminho do Evangelho, estamos decepcionados com cristãos, com pessoas, com gente que nos traiu, que nos frustrou, que nós possamos lembrar, Senhor, que por trás da igreja humana existe o dono da igreja, e é em Cristo Jesus que temos que colocar os nossos olhos. Não são em pessoas, não são em gente que é imperfeita, não é em gente imperfeita e que jamais poderá suprir nossas carências, mas que os nossos olhos estejam postos no autor e consumador da nossa fé, no nosso grande Criador, no nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, cada um nesta noite. Leva o Teu povo debaixo da Tua paz. Que o Teu amor, a graça infinita de Jesus Cristo e a comunhão perfeita do Espírito Santo de Deus seja com todos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos em paz, queridos. Deus abençoe. Uma boa semana a todos. Vamos debaixo da graça do Senhor.